Amém? Então vamos lá então, meus irmãos, shalom, shalom, mais uma vez. Vamos dar um prosseguimento ao nosso curso teológico, lembrando que estamos na segunda disciplina, parte 2, amém? Tudo isso nós estamos alimentando o nosso canal no YouTube com essas informações, amém? Vamos fazer aqui, logicamente, um breve, talvez nem resumo, é só uma passada aqui, bem pincelada. Está no nosso sumário. Certo? Aqueles que não estiveram presentes na semana passada, nós falamos da origem, a genealogia do povo judeu, do povo de Israel, ou seja, puxando lá do Gênesis, lá de Bereshit, do princípio, falando um pouquinho da figueira, um dos simbolismos mais importantes, ou de algo simbólico mais importante para Israel, a figueira. Tá? Falamos um pouquinho do povo semita, a linhagem de Noé, os 3 filhos, um deles Sem, ou Shem. Amém? Então ali nasceram as 70 nações, tá certo? Não só dele, claro, a genealogia de Noé deu origem, culminou nas 70 nações. Falamos um pouquinho disso e hoje nós vamos prosseguir na introdução à parte histórica de Israel, desde José, Yosef a Salomão, Médios de Shilomé, ou Shilomé. Vamos falar também das exortações dos profetas do cativeiro assírio e babilônico, e o cumprimento das promessas acerca da casa de Judá. Muito importante a gente saber diferenciar a Síria, diferenciar Judá, diferenciar as 10 tribos, diferenciar as 2 tribos, formando as 12. Amém? Então tem que saber, tem que estar bem firmado sobre isso, tá bom? E aqui o restante são para aulas futuras, tá? Eu preparei aqui os xerox, eu entrego na hora oportuna para os irmãos, tá bom? Isso aqui foi tudo passado, foram ministrados semana passada, tá? Sobre a origem e genealogia, tá? Gênesis 3:7 até o 3:21, falamos da descendência, aonde chega a Jacó, amém? Falamos um pouquinho aqui das promessas, tá? Passando aqui por essa descendência. Falamos das 3 primeiras gerações, que as mulheres eram estéreis, falamos a importância disto, tá bom? E todos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, tiveram que orar incessantemente para que as suas esposas viessem a ter filhos, tá certo? E falamos um pouquinho, fazendo um Midrash, nós vamos ter a aula ainda de Midrash, sobre Isaías 54, onde o Eterno fala que melhor são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amém? Mas solitária, aquela que não teve marido, como que pode agora ela ter filhos? Enfim, então a gente falou também um pouquinho sobre isso na semana passada. E depois o Isaías segue no versículo de número 2 em diante, dizendo que a tenda iria alargar, enfim, fazendo um paralelo, tá certo? Um paralelo ou uma analogia entre Israel, tá certo? E a nossa vida. Então nós temos que se incluir nisso. Amém? E Isaías capítulo 6, verso 11, falamos um pouquinho da Zé, da descendência, tá? Que nunca, jamais será podada. E Yeshua, ele fala algo tremendo em Mateus 23, versos 37 ao 39. Então isso aqui para toda a sinagoga, se pudesse falar para a classe rabínica que hoje, se pudessem me escutar, se eu tivesse essa oportunidade, eu iria falar para eles que eles são muito mais entendedores do que eu, sim, mas não interessa ou não é tão importante somente o papiro, somente a inteligência. Nós temos que ter o entendimento. Então eu pediria de forma muito humilde para que eles usassem o Novo Testamento, o Brit Hadashah, nas suas ministrações, para não ficar capenga, porque amanhã ou depois dá problema. Amém? Amanhã ou depois apóstata, em prol de uma religião, mas não consegue entender as palavras do mestre Yeshua, não consegue entender as palavras de Paulo, porque o maior pregador de Halahot, de como interpretar e colocar em prática uma lei, foi Paulo, foi Yeshua. Só que não está muito claro, só que da mesma forma que nossos rabinos interpretam através do Talmud, tem que fazer através da Brit Hadashah. A Brit Hadashah é como se fosse um Talmud para mim. Eu tenho que ler e tenho que interpretar, de uma forma sadia, usando tudo aquilo que nós vamos aprender nesse curso e algo mais ainda. Tudo que você imagina, para tentar entender o que Paulo quis dizer, o que Yeshua quis dizer, através de uma parábola, enfim. Amém? Então isso aí é importantíssimo. Eu já vi muitos quebrar a cara por dizer, o Novo Testamento, ele não, sabe? Só faltou falar que não presta, não é bem por aí. Aí você vê o fanatismo da pessoa. 90% e tal, foi adulterado e tal, e poxa, tá, foi adulterado alguma... Sim, todo leitor, o bom leitor no século XXI vai entender. Algo foi adulterado, é claro,
Não tenha dúvida, foi direcionado para uma aula de pensamento. Amém? Mas vamos colocar 10%, talvez nem isso, uma coisinha ou outra, que vai puxar para a Trindade, vai puxar para uma coisinha, para abolir os chamados, alguma coisa assim, mas uma outra coisa, um pontinho ou outro. O restante a gente nada de braçada e consegue entender aqueles textos que estão copiando e colando, Ctrl+C e Ctrl+V, quando a gente fala na informática da Torá. É maravilha. É mais a interpretação, às vezes eles querem dar uma interpretação, uma conotação diferente, né? Pois é, isso aí é muito ruim. Amém. Shalom, shalom, meu irmão. Vamos lá. Se entrou aí, me dá um alô e vamos ligar o ar, tá? Viu, amigo? Oi. Lembra disso aí? Na introdução do livro de Atos, o bíblico fala ali que o livro trata, né, dos assuntos tal. Sim. E da abolição de toda a lei. E só que daí no capítulo 28, que é o último capítulo, né? Fala lá numa passagem que fala no capítulo 28, quando Paulo chega a Roma, ele prega para os romanos todos os ensinamentos de Cristo e da lei. Sim. Nós vamos ver isso aí muito bem O livro fala que o bíblico falou que trata da abolição da lei, mas Paulo pregou sobre tudo sobre Cristo e sobre os profetas e a lei. Fala assim. Sim. Nós vamos ver de uma forma bem mais metódica, nós vamos ver na disciplina Atos dos Apóstolos no contexto judaico. Aí o nosso óculos já vai estar bem ajustado e o óculos não é de Roma, o óculos é de Sião. E aí nós vamos entender. Não porque eu estou falando ou porque você ouviu alguém dizendo, não. Nós vamos ler, você vai manusear a Bíblia, ou se não trouxer, vai ouvir, nós vamos citar a Bíblia. Citar. Aí não tem como interpretar de forma errada, porque está bem claro. Amém? Ainda não. Agora entrando na aula de hoje. Então, introdução à parte histórica de Israel. Desde José a Salomão. Algumas coisas eu não vou aqui ficar fazendo comentários, tendo em vista que as aulas elas foram bem calculadas em relação à numeração. Tá? Uma é continuação da outra, tá bom? Então, Hashem. Tá? Então, sempre vou fazendo aqui um paralelo. Quem tiver dúvidas, tá bom? Já não vai ter mais hoje. Hashem, tá? Significa Orá, dependendo da pronúncia, tá certo? Então você vê muito bem isso na bênção das crianças, né? Quando Davi ele tem um sotaque totalmente diferente do meu, o CH dele no hebraico é bem mais suave que o meu, entendeu? Então tem isso, então vai se acostumando, principalmente se você tiver a oportunidade de ter contato também com o povo de Israel, ou pegar no YouTube uma canção para querer cantar. Tá certo? Poxa, cantei tudo errado, essa outra senhora, o moço e tal, cantou bem. Aí você vai na outra, caramba, e agora? São sotaques, tá certo? Ou dialetos um pouquinho diferentes, tá bom? Por quê? Existe assim como tem no Brasil, amém? Não tenha dúvida, vai pegar um povo do sul, sulista, ou o gauchão brabo lá dos rincões, dos garrões do sul, uruguaiana, sei lá, uma fronteira dessa aí, como que você vai entender o camarada? Difícil de entender, amém? Difícil, nem o brasileiro talvez vai entender, tem que chamar o cara que já é de lá. Talvez chame até o porto-alegrense, que isso dá um midrash. Talvez chame até o porto-alegrense, que é o da capital. Ele não vai entender muito. Mas ele não é do sul? E ele não é brasileiro? Para aí, pô! Assim também aconteceu com a palavra de Deus, que foi dada há muitos anos pelo povo judeu. Aí começou as cópias, começou a Septuaginta, ou seja, a tradução do hebraico para o grego, e começou até chegar hoje na Ferreira de Almeida, revista corrigida, atualizada, sei lá, mexida, amassada, tem de tudo, para todos os gostos. E aí o que acontece? Aí vai ler o brasileiro, vai ler o alemão, 3.000 anos depois, 2.000 anos depois, 1.000 anos depois, e agora? Caramba, para aí, o que ele quis dizer com isso? Poxa, então vamos chamar quem escreveu. Não, mas já morreu, quem é a descendência? Judeu. Se fosse o francês, vou procurar o francês. Se fosse o alemão, o japonês, o japonês, mas Deus falou, é Israel, então é Israel, judeu, pronto. Aí ele vai dizer, não rapaz, vem, aprenda, ou vem ver, isso aqui não se deve ler assim, se deve ler assado. E aí a gente vai, poxa vida, olha que bacana, pronto, matou a charada, vê só, senão a gente não vai conseguir entender. E até mesmo aquele que é de Israel, que talvez não vai entender alguma coisa ou outra, vai ter que chamar o camarada mais específico, aquele que foi criado em Avni, do que aquele que foi criado em Emaús, digamos assim. Emaús, uma terra bem humilde, e Avni não. Na época dos grandes homens de Deus, foi um celeiro fértil. Nós vamos ver isso bem mais adiante em matérias mais profundas.
Amém? Só que Yeshua, quando ele ressuscita, ele vai aonde? Ele vai a Emaús, meu amigo. Aí você vai entendendo por que ele não foi a Ave. Só que o povo, todos nós, temos que entender isso. E a igreja, infelizmente, não prega essas coisas. A gente fica perdido na história. Amém? Só um rápido aí, tá? Então, Hashem significa o nome. Shem, nome. Se falar sem, vai falar dente, se não me falha a memória, tá certo? No hebraico. Então, Hashem, ou seja, o nome, ou Hashem, tá certo? O nome de quem? Do Eterno, tá certo? Porque você não vai pronunciar Yud Rei Vav Rei, porque é algo que o nosso povo judeu, ele preza muito, e não fala, vamos abreviar Yud Rei, e olhe lá ainda, amém? Olhe lá. Então, o normal é o quê? Hashem, Adonai até talvez nem tanto, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, vai deixar um linguajar mais de goi, mais gentil. Amém? Agora, o povo de Israel, normalmente, na maioria das vezes, você vai ver os rabinos falando na internet, que significa o nome de quem? O Todo-Poderoso, para se referir ao Eterno. Amém? Então, Hashem, ele escolhe José, dentre seus irmãos, para o futuro livramento. Bom, então, nasceram 12 filhos, com a filha de Ná, agora estou falando de macho, de homem, 12. E um deles era escolhido. Então, vai saber qual dos seus filhos é escolhido para um grande livramento. E aqueles que ainda não geraram, ou já geraram e tem meio um receio. Claro, porque a humanidade vai colocar um receio. Quem vai cuidar? Como que vai ser? Está tão difícil com 2, imagina colocar mais um ao mundo. E aí tem muitas e muitas histórias desse tipo, que você já ouviu. E sem muitas delongas. Amém? Quem vai sustentar? Como que vai ficar a politicagem quando o meu filho estiver com 15 anos? Eu estou hoje com 40, eu vou estar com 55, ele vai estar com 15, como que vai ser? E aí a gente vai sendo torpedeado com essas coisas. Amém? E deixa de fazer a nossa parte, que é gerar e frutificar. Mas é claro que tudo com um discernimento e um alinhamento. Amém? Mas fato é, trocando por miúdos, é bênção e nós não sabemos nem um pouquinho a alma que virá este mundo através de nós. Através do homem, da mulher, do marido, da esposa, através do casal. A gente nem sabe. Desce ao mundo ali um tzadik ou um tzadek, ou seja, uma justa, um justo, para cumprir a missão. Jacó achou que já era, acabou. Tanto é que ele queria proteger Yosef e Benjamim. Benjamim, pode me reparar, porque há muitos nomes, às vezes a gente esquece, só atropela um nome ou outro. Queria segurar filho, porque os 2 filhos de Raquel, por isso que as matriarcas Sara, Rebeca e Raquel. Amém? Então Raquel e depois os outros filhos com as outras 3 esposas já são outras profecias. Mas agora de Benjamim e Judá, então tem de Benjamim e José, então tem promessa para ele. Tá certo? Então Hashem escolhe José dentre os seus irmãos para um futuro livramento. E isso aconteceu. Porque ele sonhou, vamos quebrar um paradigma, José sonhou ser governador. Aonde está escrito que ele sonhou ser governador? Não está escrito. Aonde está escrito? Vice-rei do Egito e tal. Não fazia ideia. Vamos checar na Torá? Vamos. O que está escrito na Torá? Lá em Gênesis. Que José sonhou um sonho. No hebraico está, José sonhou um sonho. Lembra quando eu falei em Parashot passada? Parashot é o plural de Parashá. Tá bom? Como estamos num curso, eu sempre vou fazendo essa menção. Se você tiver alguma dúvida, alguma palavra, já vai me falando. Tá bom? Parashá, porção da Torá, já ministramos sobre isso. Parashot nada mais é que porções, está no plural. Então já ministramos em porções passadas exatamente sobre este sonho, ou sobre uma redundância na Torá. Quando a Torá ela fala 2 coisas sinônimas, ou parece que é redundante, ou não precisava, sonhou, pronto, sonhou, meu amigo, só isso. Claro que é um sonho, né? Mas por que sonhou um sonho? Está entendendo? Então não faz sentido. Faz, no hebraico faz, o povo de Israel faz. O rabino ele vai coçar a barba e vai dizer, aí tem mistério. Ou seja, sonhou um sonho, sonhou algo aqui que vai se concretizar lá. Vai ser bem aqui e vai ser feliz lá. Algo que veio do Eterno vai se cumprir aqui. Então não é qualquer sonho, não é um delírio, é algo que vai acontecer. É mais ou menos assim, amém? É uma profecia, tá certo? Então José sonhou um sonho. Quais foram os sonhos de José? Foram 2. Não vou falar aqui do sonho específico, mas de forma muito bem resumida. O primeiro, ele estava aonde? Estava malhando, ou ajuntando, ou amarrando feixe de trigo. Alimento do homem, soja da midrash. E os feixes,
que estavam montados os seus irmãos, se curvavam diante dele, um dele ficava de pé. Então o que eu interpreto disso? Que José estava na água de coco? Não, José estava trabalhando, ralando, suando, gotas de suor no queixo e na testa. E aí no meio daquele ralo, o Eterno prosperou ele, que o feixe dele prosperava e os demais se curvavam. Então, ele estava trabalhando. Então, quando Deus nos chama para uma promessa, te prepara que tem muito ralo. Aí você já começa a tirar fora o delírio. Ah, Deus me deu uma promessa que eu vou para a França, legal. Então comece a estudar o francês. Comece a estudar a cultura francesa. Comece a estudar como que os franceses estão, na sua grande parte, em outros países ou estão lá na França, propriamente dito. Quais são o território da França, onde mais tem descendente judeu, ou não sei, sabe? Então a gente vai montando, opa, esse camarada ele não está delirando, está tendo um sonho de Deus. Agora o cara que se senta, não, irmão, fica tranquilo, te cuida com essa conversa fiada. Fiada, com F maiúsculo. Fiada. Deus vai fazer e tal, entendeu? Fica tranquilo, porque Deus e vai citar a Bíblia ainda. Deus abriu o mar vermelho, não precisa meter a mão em nada, ele vai fazer. Realmente, ele não está falando nenhuma besteira, ele vai fazer. Mas calma, não tentará o Senhor teu Deus. Porque Satã também usou a palavra. Olha, te atira daqui abaixo desse despenhadeiro, porque o Eterno, Hashem, dará ordem aos seus anjos para te guardar e tu não tropeçar em pedra alguma. Citou a palavra. Falou alguma coisa errada, Satã? De jeito nenhum. Falou o que está escrito no Salmo 91, verso 7. E agora, por que ele não se atirou então? Porque Yeshua disse, mas também está escrito, ou seja, vou te interpretar de uma forma correta, Satã. Isso está escrito, mas a interpretação disto é você não tentarás, ou você não tentar o nosso Deus. Ou seja, pode te livrar dessa queda, cai fora dela. Agora, se você não viu, o Eterno enviou o anjo e você é salvo. É isso que ele quis dizer para Satã. Satã já sabia, lógico, queria que fosse para o ralo o plano de salvação. Mas o Messias é o Messias. Amém? Amém. Então Yosef ele sonhou. Depois ele sonhou que o sol, lua e tal se encurvavam diante dele juntamente com as estrelas, com 11 estrelas. Pai, mãe e as 11 estrelas. Amém? Certo? Tem um comentário Talmud sobre a mãe, que a mãe faleceu, morreu antes do sonho ser concretizado. Como que pode então ele ter sonhado? Já parou para pensar nisso? Sonhou com o pai, a mãe, que representa o quê? O sol e a lua. E as 11 estrelas se curvavam. Só que o Talmud, no Tratado de Berahot, vai perguntar: calma aí, mas Yosef sonhou, então Deus é mentiroso? Em outras palavras? Porque o sol se curvou, e Jacó, as 11 estrelas também. E a mãe morreu, bem antes, foi o nascimento, e agora? Então aí tem uma explicação sobre isso, que mais adiante, no estudo sobre Talmud, nós vamos falar. Amém? Sobre sonhos. Que nem tudo, nem 100% do sonho, ele é verdadeiro. Amém? Tem que ser uma coisinha ou outra. Então a gente vai agora ficando mais esperto nos sonhos, para não ficar delirando. Toda hora o irmão está dando sonho, toda hora sonho. Caramba, cara, tu não está lendo a Torá, você está dando sonho, delírio. Então o cara tem que ser centralizado, ou centrado. Amém? Então a Torá é assim que funciona. Por isso que eu estava com muita vontade de iniciar o curso teológico, para poder alinhar todos nós de uma forma bem rápida e precisa, tá bom? Para não termos problemas de sabores individuais mais adiante, tá bom? Pronto, só é um rápido comentário para seguir a história, tá? Então, José para um futuro livramento, mais adiante. O filho que mais adiante iria salvar as almas, as 70 almas que iriam chegar até o Egito. Eretz Mitzrayim, terra do Egito, terra do sofrimento. E lá iria se tornar uma nação muito forte. Então Yosef, na hora certa, iria dar livramento e mantimento para o seu pai e sua família. Então a gente traz ao mundo uma alma que nem sabe, que quando nós estivermos 70, 80 anos, esta alma aí é o que vai ajudar não só nós, como toda uma comunidade ou todo um país. E por que não dizer uma nação? Ou, melhor, o mundo inteiro. Então o Eterno pode fazer? Pode, com um plano específico, a gente não sabe. Amém? O cumprimento da palavra do Eterno em Bereshit 15, 13. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, lá diz, Gênesis 15, 13, a Abraão, Hashem falou a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente, a tua zera, a descendência, em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-laão 400 anos. Então vai ficar
a semente, né, numa terra árida, numa terra difícil, e será afligido durante 400 anos. Aí tem aquela 430, enfim, os rabinos vão dizer que 200 e pouquinho, porque tem um cálculo. Não vamos entrar nesse cálculo agora. Saiba que eles ficaram vários séculos. Vamos colocar 400 para não complicar muito, tá bom? 400 anos vai ficar peregrina a tua semente, falou para Abraão, bem antes agora de José, porque José veio, né, fruto de Jacó, com Raquel, que gerou um dos filhos dele. Amém? Então essa palavra em Gênesis 15, 13 veio muito antes ao avô, né, ou seja, do pai de José, vamos colocar assim. Amém? Veio para Abraão, certo? Legal? Engraçado, tem uma passagem que fala 440. Uhum. Eu não sei por que às vezes tem essas coisas na Bíblia. Tem. Falam um negócio e depois falam um Sim. outro. Aí os rabinos vão colocar e vão quebrar tudo isso. Vão dizer, olha, ficou 200 e tantos anos aqui, soma com mais ali, que no final das contas, no Egito mesmo, ficaram 290 anos, enfim. Só que a gente tem que fazer o cálculo e mostrar. Amém? Só que são pontos para a gente não bater cabeça. Tá bom? Você vai ver que 400 anos, ok, 430, ok, 440, 290, tudo depende da interpretação, depende de onde o sábio está buscando a informação. Tá bom? Tá? Mas para hoje, na aula de hoje, fato vai ficar peregrina, vai ser afligida. Tá bom? 400 anos. Mais adiante, então, José é levantado para trazer agora o quê? Para trazer o povo até o Egito. Por quê? Porque teria que cumprir essa promessa. Para o povo ficar peregrino no Egito, o povo tem que chegar no Egito. Então Deus permitiu toda aquela diversidade para Yosef e José trazer o povo, trazer a família. E lá eles se frutificaram, ficaram um povo forte, poderoso, ficaram escravos depois, para cumprir a promessa. E depois disso, então Deus ouve o clamor do povo. Ouvindo o clamor do povo, Deus chama quem? Moisés, que é escolhido para dar prosseguimento à profecia. Então aqui estou fazendo, olha só, sabe, uma ordem cronológica do acontecimento. Amém? Mas o que aconteceu lá em José, quando ele entrou, quando ele saiu, e Moshe? Todos os sábados, ou agora, depois do Shabat, nós estamos ministrando as parashiot, as porções Torá. Lá você vai ter mais, vai ver mais a fundo alguma coisa, enfim, que nós ministramos aqui no curso, tá bom? Então, Moshe escolhido. Interessante que o Moshe falava, era poliglota, estava, quem sabe, era o gol da vez para assumir, né, aquela monarquia muito grande. Ele estava bem, digamos assim, numa zona de conforto, mas simplesmente ele abandona tudo isso em prol do reino, em prol de algo maior, em prol de uma sarça, né, em prol de um espinheiro. Mas aquela sarça, aquele espinheiro, estava em chama e não se consumia. Por que os rabinos perguntam que Deus se manifestou para Moshe em um espinheiro e uma sarça? Não poderia se manifestar para ele numa árvore frondosa? Por que se manifesta num espinheiro? Por que se manifestou em uma sarça? Algo que não dá fruto, algo que é um graveto, algo que, se colocar um palito de fósforo, menos de 10 minutos, apagou tudo. Porque Deus estava querendo mostrar para Moshe, você é frágil, você é simples como este espinheiro, como essa árvore que não dá nada, você é frágil demais, e eu agora me manifesto através do fogo nela, e ela que era para se consumir de uma forma rápida, não está se consumindo. Por quê? Porque você vai cumprir a missão, e quem cumpre a minha missão, diz o Senhor, não é consumido. Então é uma interpretação que nós também temos, amém? Então Moshe é escolhido e Deus se revela a ele. Então fica acostumado com essas coisas. Quando Deus te chama para algo, no meio da caminhada Ele vai falar com você de uma forma particular e peculiar, para que você tenha convicção da chamada e nenhuma boca do inferno te levou. Tá bom? Vamos que vamos. Existe no judaísmo boca do inferno e o que mais tem? Tá bom? Fica tranquilo, não se surpreenda não, tá? Nossa beixa aqui é bem tranquila, tá? Tá bom? Numa comunidade mais centrada, mais, digamos assim, ultra-ortodoxa, jamais você vai ouvir esse palavreado. E eu vou aceitar na boa e vou aprender muito com nossos rabinos, tá bom? Aqui, como o irmão Rodrigo, não tem jeito. É assim, eu vejo as coisas acontecendo e não tem papas na língua, é claro, com muita ordem e decência, tá bom? Mas existe sim, tá? Muitas bocas do inferno por aí fora. E cheio da Torá, isso que é complicado. Mas vamos que vamos. Moisés, meu servo, é morto.
Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que frase é essa? Aonde ela está? Exatamente no Sefer Yehoshua, livro de Josué. Vamos continuando agora. Então agora Moisés, acontece toda aquela que a Torá relata, de Gênesis até Deuteronômio, de Bereshit até Devarim, e agora Moisés morre, terminou a missão. Terminou a missão do servo do Eterno, então ele vai morrer, ele vai falecer. Ninguém vai ocupar o lugar dele. Então se alguém falou para você, olha meu irmão, se você não fizer, outro vai fazer, outro vai ocupar o teu lugar. Quantas vezes você já ouviu isso? Até mesmo em sinagogas. Mas isso, ao meu ver, salvo o melhor juízo, repito, não está na Bíblia. O que está escrito é que quando Deus chama, Ele capacita, quando Deus chama, em outras palavras, Ele vai até o fim, e se for preciso, Ele treme tudo, mas a pessoa vai cumprir. Ou você acha que na época do profeta Jonas, não existia muitos profetas? Ou ele era o cara, ou ele era o último biscoito do pacote? É claro que existiam muitos profetas na época de Jonas, mas Deus falou, é você que vai, e eu vou tremer tudo, vou matar gente, vou dar vida a quem tiver que dar, vou chamar um peixe, vou te engolir, e não tem problema nenhum. Para mim, fazer isso tudo e dar vida de novo para a pessoa é molinho, mas você vai. E ele foi, e não foi colocado em nenhum lugar. Agora, quando a gente vê na Torá que o outro assume o lugar, é porque aquela pessoa chegou no final do seu ministério. Acabou, aí o outro assume. Então, fica ligado também nisso, tá bom? Problemas todos nós vamos passar, todos. Mas agora a promessa que Deus nos fez, ela vai acontecer. Amém. Então Deus fala para Josué: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, faz aliar, rapaz, faz uma aliota, levanta, suba, deixe de ficar caído, cabisbaixo. Sim, todos nós passamos por problemas, a minha cabeça também está prêmio nessa marcha. Eu tinha uma ficha no meu bolso ainda, lembra que eu falei para vocês que eu apostei todas as minhas fichas? Tinha mais uma no bolso, entendeu? Já joguei ela também, a última, não tem mais nada. Ou é vencer ou perder, ou é morrer ou viver. Então, e vamos que vamos. Então, Hanukkah promete. Amém? Amém. Vamos lá. Então, levanta-te, meu amigo. Porque Josué e Yehoshua, com a morte do seu grande líder Moshe, estavam debilitados. É lógico, quem que não vai ficar? Agora eu posso conversar, posso tirar dúvida com o meu mestre. Andei com ele durante uma boa parte da peregrinação. Estava escutando, porque ele não saía da tenda. A tenda, entenda-se como uma sinagoga, como uma casa de oração, uma casa de estudos. Ele não saía de dentro da tenda. Ou ele ficava também fora aguardando. Então o Talmud vai falar sobre isso, essa tenda. Então entenda-se que é uma sala de estudo, onde Moshe legislava a Torá. Amém? E dava também os vereditos e tal, e falava, tirava as dúvidas do povo. Josué estava lá ouvindo, sempre. Os outros não, estavam na algazarra e tal, beleza. Mas era um povo escolhido e recebiam bênção. Amém? Só que quem está mais próximo, com certeza, recebe um pouquinho mais. Então levanta e passe Jordão. Essa aqui foi a palavra que o Eterno me deu, né? Logo na minha chamada pela primeira voz audível, quando falou Josué. Depois eu interpretei no hebraico, anos depois, porque a gente não nasce sabendo, que é Yehoshua, e veio toda aquele comentário que eu já falei dos irmãos. Eu me perguntei para o Eterno, como que agora eu vou colocar o povo dentro de Canaã? Ou seja, passo o Jordão com o povo e coloco dentro de Canaã. Entender a história como, né, uma história com H é legal, agora com E, que é história, algo que é difícil. Como que agora eu vou fazer algo que a minha alma anterior, vamos dizer assim, fez? Como que eu vou fazer agora para passar e colocar o povo em Canaã? Muito simples. Ensina a Torá de uma forma correta. Ensinando a Torá, o povo ele vai se voltar ao Deus de Israel. Automaticamente vai estar passando o Jordão e vai entrar na terra de Canaã. Nós já estamos fazendo isso, desde que nós nos conhecemos. Aprendendo a Torá, já entramos já na marcha do Jordão. Aprendendo as festas e por aí vai. Pronto. Daqui a pouquinho mais a gente está lá. Entre aspas, convertido ao Deus de Israel. Pronto. Já estamos em Canaã, comendo o melhor da terra. Amém? E aí vamos aprender o que é comer o melhor da terra. Amém? E aí vai ter questão de alma, enfim. E a gente vai chegar lá. Tá bom? Vamos continuando?
ainda na introdução à parte histórica. Agora, seguindo, depois de Josué, a gente falou um pouquinho na primeira aula, entra o período dos juízes de Israel, o alto e baixo de Israel. Ora Israel está em cima, tranquilo. Ora Israel está embaixo, em pecado, por 5, 6, 7, 8 anos. Então Deus sempre levanta um juiz. O que isso me mostra? A misericórdia do Eterno. Sempre levanta um para ajudar. Amém? Nossos problemas têm, ficam, vai, vem, enfim, sim, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Mas fato é que Deus jamais esqueceu o seu povo. Enquanto Israel estava embaixo, deixava sofrer um pouquinho, alguns padeciam, quando não aguentavam mais, clamavam ao Eterno e Deus levantava um juiz. Ficava ali na boa, 5, 6, 10 anos, 12 anos, tal, 3 anos e meio. São os 13 juízes de Israel que vão governar no livro de Juízes. Amém? 12 mais o Samuel. Então a gente vê esse alto e baixo, altos e baixos na vida de Israel. Tá certo? Então isso aí também fala conosco. Quando nós estamos em cima, mantenha. Mas se cair, pede perdão, te arrependa, rasga, que o Eterno vai se lembrar e vai levantar. Amém? É assim que funciona. Passando a parte dos juízes de Israel, Samuel então agora que teve um ministério tríplice. Samuel ele foi juiz de Israel, julgava Israel. Samuel ele foi profeta, ouvia a voz do Eterno e edificava, falava para os seus contemporâneos, os seus conterrâneos. E Samuel ele era profeta, juiz e sacerdote. Então ele tinha esse ministério tríplice. E legal que se nós voltarmos a alguns slides, a mãe de Samuel, quem era? Começa com A. André, não, a Amanda, não. Ana. Achei que era, como é que é? Eu me lembro aqui de algumas pessoas que são da Beit, né? Aí a gente vai citando, né, vários nomes que vêm na cabeça com A. Amém? Mas não é nenhum deles, né? Qual é? Qual o nome? Ana. Amém? Ana, mãe de Samuel. O que ele era? Tinha muitos filhos? Não. Opa, então não é só Sara, Rebeca, Raquel. Ana também. Olha que coisa estranha. Me chama a atenção. As maiores profecias, os maiores homens e mulheres de Deus foram levantados através ou por intermédio do Eterno, que vieram de ventres estéreis. Puxa vida! Nós muitas das vezes não estamos, ou somos, ou passamos por problemas que, se nós colocarmos, é sinônimo de esterilidade? Sim. Por quê? Por causa de uma grande obra. Fenomenal. A ponto de Penina, boca do inferno? Não, uma boquinha, não dá para querer aliviar, uma boquinha do inferno, vamos dizer assim, não aprendeu nada, ficava só perturbando Ana. E Ana falou para quem? Falou para o Eterno. A tal ponto de que Samuel, também não erraram, foi Samuel, não foi? Filho de Ana? Estou errando. Samuel, pô. Samuel, que não é muitos nomes, então vamos lá. Está me falando depois da minha cabeça de nome. Sou melhor de data. Isso, vamos lá. Então, só para me acompanhar. Tem profecia nisso que o Eterno me trouxe à mente agora. Então, essa mulher estéril, eu confundi com Eli. Samuel, filho de Ana, claro. Eli, o sacerdote da época, já estava ali mais para lá do que para cá, já estava sendo parcial, e tem que ser imparcial, já estava julgando ali com quem tem e quem não tem. Estava protegendo os filhos. Filhos e outras coisas mais. O que aconteceu? Já o Eterno não falava com ele, e Israel estava indo de mal a pior. E Ana agora chega numa determinada festa bíblica, começa no templo, eu vou até o templo, falou para o seu marido, vou até lá, e somente com gemidos inexprimíveis, falando com o Eterno. A ponto do sacerdote, o homem, o rabinão da época, aquele que era o top, chegou e confundiu, está com mosto, derivado da uva, vinho, está bêbado, alcoólatra, bebeu demais. Poxa vida, o rabinão falou isso, imagina os outros então. A Ana teve que suportar aquilo e disse, não, eu não estou não, sou uma mulher com amargura tamanho no coração. Ou seja, estava com esse grande problema. Só que ela falou ao Eterno, Eterno, se o Senhor me der,
um filho, eu vou deixar ele, assim que desmamar, junto com Eli. Ou seja, junto na tenda, ou dentro do templo, ou vai servir ao Senhor. Vou entregar o meu melhor. Vou dar tudo. Vai ficar lá. Agora, você parou para perceber que eu vou tomar uma água antes de perguntar algo? E você me responda? Se você tiver coragem. Isso é para as mães. Tá? Mas pode ser para o papai também. Você teria coragem, como que estava naquela época, de Ana, o Beit HaMikdash, ou o templo sagrado? Estava problemático. Problemático? Poxa, por isso que você está formando vai terminando teu doutorado. Você é muito bom nas palavras. Eu já não sou tão bom. O tempo estava podre, eu já ia falar assim. Amém? Por isso que as tuas palavras é muito bem calculada. Você tem que pregar lá naquela sinagoga de púlpito de ouro, entendeu? Para mim eles mandam embora. Valeu? Porque eu já vou dizer logo, estava podre. Eli estava desviado. Os filhos, filho do diabo. Por quê? Porque assim está escrito em 1 Samuel. 1 Samuel está dizendo, capítulo 1. E Deus queria matar os filhos de Eli, vírgula, porque eram filhos de Belial. Então não sou eu que estou falando. É palavra, e foi Deus que disse. Os filhos sacerdotes, filhos do diabo. Aí vem uma mãe que não pode gerar, e se o milagre for demais e acontecer, que já é algo que ela vai ter que, ainda ela vai entregar o filho num lugar corrompido, você iria fazer isso? Me responda. Aconteceu um milagre na tua vida, você iria colocar o teu filho junto com Eli, junto com os filhos de Eli? É difícil. É difícil, mas o que mostra? Mostra uma confiança do Eterno. Os rabinos dizem muito bem. Sabe o que Ana entendeu? Algo mais ou menos assim. Eterno, eu sei o jeito que está lá. Mas o meu filho, ele vai para aquele local. E ele vai estar lá. Não para compactuar com aquilo, ou para se envolver com aquilo. Mas ele vai para resolver o problema. Ele vai chegar lá e não vai se contaminar. Ele vai ser aquele que vai mudar todo um sistema. Tem que ter. Dito e feito, recebeu a dádiva. Samuel é escolhido. E vai. E começa. Desde pequenininho. Chega uma idade mais ou menos de adolescente. O Eterno fala com Eli ou fala com Samuel? Tem que falar com Eli, que é o sacerdote. Falar com uma criança que não sabe nada, hein? Ou um adolescente. Falou com quem? Samuel corre, Eli e tal, meu servo. Não falei nada, rapaz, que é isso. Nem abriu um Talmud da época. Nem entendeu que pode ser um midrash para ele. Nada. A corrupção do homem. Vai lá, rapaz, tal. Deus chama pela segunda vez. Chama quem? Samuel de novo? Vai lá para Eli. Volta, rapaz, que é isso? Deixa eu dormir. Um sono, né? O cara estava com sono. Deixa eu dormir. Daqui a pouco mais, o Eterno chama pela terceira vez. Samuel e tal. Aí, claro, o sacerdote viu que a batata estava assando para o lado dele. O cara não é burro, não é bobo. Falou, olha, se ele te falar mais uma vez, essa voz chegar a você, você diga bem assim, ó, fala, Senhor, que teu servo escuta. Por isso que quando Samuel veio e disse, ó, falou de novo, claro que ele ficou curioso. Aí caiu a ficha dele. Até me arrepio. Chegou para o adolescente, ó, o Eterno falou, aquela voz veio de novo a você? Veio. Me conta então para mim e tal. Samuel teve que contar. Por que ele não repreendeu Samuel? Porque ele sabe que veio do Eterno. Samuel não sabia nada. Aí o Eterno falou, olha, assim, assado, tu vai te lascar todo, meu amigo. Meu Senhor. E ele, rapaz, veio de Deus a tua palavra. Ele sabia. Aí o que aconteceu? Samuel segue, né, a sua jornada. Antes disso, quando Deus fala com Samuel, o que está escrito lá em Samuel? Que eu acho que Samuel, ela, antes do castiçal, apagar. Aonde está isso? Vamos ler. Porque é profético. Né? 1 Samuel, Cântico de Ana,
Profecia contra Eli, vai estar antes então. Aqui. Tal. Vamos lá que a gente vai achar. Deus fala com Samuel em sonho. Aqui. 1 Samuel capítulo 3, verso de número 3. O que diz? E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. Antes da lâmpada apagar. Já estava apagando a lâmpada. Antes disso acontecer, Deus chama e faz uma promessa. Fantástico, tremendo. Então, não está perdida a guerra. Porque antes da chama apagar de fato, e a chama, a vela, ela representa a alma do ser humano. Enquanto nós estivermos respirando, a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém? Vamos que vamos. Samuel é escolhido, então agora, para ungir e dar início à monarquia em Israel. E agora, para nós dar um intervalo, falta 3 minutos, são 10 para as 8, né, que a gente dá um intervalo, é isso, né? Isso mesmo, 2 minutinhos. Então Samuel agora é ungido para iniciar a monarquia, a parte dos reis, que até então não era. Amém? Então agora inicia a monarquia. Ele unge quem? Ele unge Saul, ele unge Davi, que por sua vez entra Salomão. Amém? Então, Samuel, que veio de um ventre estéril, acontece tudo isso na vida deste homem. Tudo. Ganha um ministério tríplice e ainda é usado por Deus para levantar Saul como rei, Davi como rei, Salomão como rei. Amém? Então, é assim que funciona com o Eterno. A gente explora um pouquinho mais essa partezinha, talvez depois do intervalo, tem 1 minuto e meio, tá certo? Mas dá para fazer um rápido comentário. Quando Samuel foi ungir Davi, e Samuel também, não vamos também fazer só uma crítica destrutiva, digamos assim, para nós construtiva, contra Eli. Vamos também fazer contra Samuel. Crítica construtiva. Amém? Aprender com o erro dos outros. Ou seja, ele, sendo este canal de bênção, errou também ou não errou? Claro, é ser humano, não erra. Imagina nós. Quando ele foi escolher, ele chega diante de quem? Diante do pai de Davi, chamado Jessé. E ele chega para Jessé, e antes de chegar em Jessé tremeu na base e diz: é de paz, é de shalom a tua vinda? Ou não? Porque ele sabia que o profeta está vindo ali e vem chumbo grosso. Ou de bem ou de mal. Imagina um homem lendo Torá 24 horas. Imagina, lendo Torá, se dedicando, jejuando, orando. Estou falando um pilar. Estou falando oba-oba. Pilar. De repente você abre a janela da tua casa, aquele camarada vem vindo na tua casa perto da campainha. No mínimo você vai, cara, ou é coisa muito boa ou é coisa muito ruim. Tua mente já vai pedindo perdão pelos pecados. Vai puxando, entendeu? Já treme na base. Meu amigo. Então agora ele chega para Jessé e fala: cadê teus filhos? Primeira coisa, cadê teus mancebos, teus filhos? Venha comigo e leva para o sacrifício. Porque antes de dar a palavra de Deus, tem que ouvir o Eterno. O que ele faz? Se você perceber lá em Samuel, ele chama Jessé e diz: aonde estão teus filhos? E Jessé trouxe os filhos e levou aonde? Levou para o monte. Por quê? Porque nós vamos ao monte sacrificar ao Senhor. É isso que você vai ler lá em 1 Samuel. E aí eles foram sacrificar ao Senhor. Fizeram o sacrifício. Quando eles voltaram, agora manda passar um a um para mim saber. Aonde estava Davi? Davi não estava junto, né? Estava no campo. No campo. Isso. Ele não foi para o sacrifício? Não. Como é que tu sabe? Porque o profeta não tinha visto ele. Como que tu sabe que ele não tinha visto? Estou sendo tão budista agora. Não, pois é, mas no final ele falou: não tem mais nenhum, porque ele não tinha visto. Não tinha visto. Está faltando um. Legal. Que bacana. Então, de fato, Davi não foi para o sacrifício. Não foi. Davi nem para o sacrifício foi.
Era o preterido. Para Deus levantar eu e você, Ele não quer saber se nós demos a bênção correta, se nós estamos honrando os mandamentos de uma forma correta. Ele vê o coração em ponto final. A parte litúrgica, a vida nos ensina. Oh, glória! Aonde estava Davi, nem para o sacrifício foi. Tinha que ter ido para o sacrifício. Porque lá a Torá vai dizer tudo o que tem que fazer. Para estar limpo, para poder receber a unção. Davi não estava limpo, Davi não foi para o sacrifício e Davi estava cuidando de animais. E mais uma, as ovelhas que Davi estava alimentando e cuidando para o seu pai, a Bíblia Sagrada diz que eram ovelhas pejadas, perradas, ou manchadas, ou ovelhas que não são aptas para o sacrifício. Os rabinos pegaram essa palavrinha, opa, então até as ovelhas que Davi estava cuidando não serviam para o sacrifício. Esse cara já era. Aí Samuel agora chama, passa o primeiro, Eucana, ou seja, se não me falha a memória, que era o quê? Era o cara, era o capitão. Tinha tudo do bom e do melhor. Samuel na hora passou o olho, cara, olha esse cara, olha o talento dele. Olha o que para deste homem. Olha a bênção que ele dá, olha o hebraico dele. Olha só que bacana, este aí é o rocha da dente. Samuel olha e diz, Deus lá de cima fala, Samuel, você está desviado, Samuel? Você se desviou, Samuel? Como assim, Senhor? Pode passar, porque não é este o rei de Israel. Tá bom, passa, calma rapaz, que eu estou falando ainda. Como assim, Senhor? Estou falando, então bota uma vírgula. Então fala, Senhor. Assim diz o Senhor, na palavra de Deus, em Samuel. O homem Samuel, vou te passar um princípio. Ele olha a capa. O homem olha o exterior. Eu, o teu Deus, Senhor dos Exércitos, olho, enxergo o coração. Depois, aí ele vai aprender o talit. Aí ele vai aprender a se portar e voltar para Israel. Aí ele vai aprender, a vida vai ensinar ele. Agora eu preciso que alguém se coloque na brecha de coração pelo povo. Vem o outro, esse aqui não, passa Samuel, depara que está desviado. Já falei para você como é que funciona comigo. Veio o terceiro, veio o quarto, o quinto, o sexto. Ele se apavorou, a ponto de pensar, sou um falso profeta. Por quê? Acabou. Aí ele com uma voz trêmula, meio desacreditado. Ainda tem mais um filho? Aí Jessé disse, ainda tem um, mas sabe como é que é? Ele não participou de nada, esse cara não sabe, entendeu? Se não foi Eucana, esse rabinão aí, imagina esse outro, que começou agora, não sabe nada, está lá no carne de porco, a carne de porco no meio dos dentes. Este, pois é este. O paralelo que eu faço com Davi, com as ovelhas pejadas e com esse contexto que eu estou falando aqui, eu comparo ele a um goi, a um que está na carne de porco, a um que está no Natal, a um que está fazendo tudo isso. Mas o coração está voltado. Poxa, um dia se eu tiver oportunidade eu quero fazer algo. E o outro tem tudo, porém não tem esse coração voluntário. Se Deus der para ele, ele vai comprar um monte de coisa e vai deixar o povo na mão. E vai usar a Torá, para dizer, não, veja bem, ele vai usar, não tenha dúvida. Então agora por fim, para essa parte, tremenda e profética, tem mais um. Então nós não nos assentaremos à mesa, não vamos sentar nas cadeiras sem que ele venha. Fica calmo, meu irmão, fica calmo, minha irmã, fica calma, Rocha Oxua. Ninguém vai ocupar o lugar que Deus te deu. Amém. Amém. Glória. Vamos tomar um café. Que maravilha. Amém? Amém. Então tá, falamos aqui um pouquinho sobre o Saul, Davi, Salomão, tal, bem de forma superficial. Falamos algo aqui profético que o Eterno colocou no nosso coração sobre o rei Davi. Tá certo? E depois que ele foi ungido, ele então vai para o deserto. Essa é a vida do ser humano. Amém? Recebe a unção do Eterno, vai para o deserto para aprender. Amém? Então ele vai aprender. Tá bom? Vamos lá. Então aqui também ele mostra, tá? Que Davi não estava preparado para ser rei. Quem estava era o irmão dele. Valeu? Então,
o irmão dele que estava preparado para ser rei. Então a vida no deserto ensinou Davi como manusear o seu estilingue, como agora liderar, como que é ficar passando um pouquinho de necessidade, ou seja, de fome, como que é estar numa mesa agora que tem um mantimento legal, uma fruta e por aí vai. Então a vida foi ensinando ele, a tal ponto que agora chegou a hora de reinar. E ele reina de uma forma tremenda sobre Israel. 33 anos e meio sobre Israel, foram 40 anos o reinado de Davi, se não me falha a memória. 33 anos sobre Israel e 7 anos e meio sobre Judá ou vice-versa, algo parecido. Amém? Total de 40 anos. Tá bom? Então bacana, e o povo queria Davi, e ungiram ele. Mas a unção já veio antes disso, pelo Eterno, tá bom? Então o que me mostra? Que antes que um rabino colocar a mão sobre a sua cabeça, o Eterno já tem que ter te comissionado. É assim que funciona. Se atropelar ou se fizer o contrário, vai ficar complicado, porque o próprio Salomão, filho de Davi, ele disse em um determinado provérbio: aquele que se apressa em uma promessa, ou aquele que apanha uma promessa logo no princípio, o seu fim não será bendito. Mas aquele que aguarda, este é feliz. Viu só? Então, tem a promessa, segura. Não fica arrumando a sarna para se coçar. Amém? Tem gente que às vezes pega um saco de sarna e joga por cima, vai coçar. Não tenha dúvida. Está entendendo? Ou seja, fica provocando unções, fica provocando encontrar alguém para ser consagrado pelo homem. É complicado, aí não vai ter a autoridade da pregação, de palavra profética. Amém? O Eterno até vai cooperar, enfim, é um assunto complexo. O que serve para nós neste momento é: receba a promessa e a unção do Eterno. Aí as coisas vão acontecendo. A confirmação do homem vai vir, isso é normal. Você vai estudar, assim como eu estou estudando, e vamos que vamos. Vai aprender das bênçãos, vai aprender a se portar, tudo que a gente está ensinando devagarinho aqui. Mas isso não é o principal. O principal é ter chamada de Deus, o principal é tratar o coração, o principal é fazer o interior ter mudança. Depois o exterior vai aprendendo. Amém? É assim que a gente tem passado aqui para todos vocês. Alguém uma pergunta? Abrão que quis dar uma ajustada, achou que Deus estava demorando muito. Na verdade, é a esposa dele, né? E aí apareceu Agar. Apareceu Agar. Amém? É isso mesmo. Você pode dar uma pinceladinha nessa questão que você falou ali do Davi, que ele foi rei 33 anos e meio e 7... Não, 33 em um reino e 7 no outro. Israel e depois sobre Judá, exatamente. Aliás, 33 anos sobre Judá e depois 7 anos sobre todo Israel. É isso aí. Exatamente. Reinou em Judá, depois reinou sobre todo Israel, porque o povo até do norte, não, este aí, o Eterno está com este homem. E aí o povo chegou num consenso porque você vai ver no livro de Samuel. E o povo chamou então Davi e o ungiu, e o chamou, e o honrou como o rei de toda a Israel. Amém? Por isso que o Talmud, em Berahote, vai dizer taxativamente que nenhum líder é levantado em uma sinagoga que não tenha consentimento da comunidade. Por isso que ele reinou então antes. Tem que ter de Deus, tem que ter da comunidade. Por isso que ele reinou então um tempo antes, fora de Jerusalém. É por isso então. Em Jerusalém ele reinou e depois em toda Israel. Ele começou reinando em Hebron. Hebron. Depois que ele vai para Jerusalém, ele conquista a realeza dos jebuseus. Exato. Ele reinou então um período antes, né? Que daí foi quando ele fez 7 sobre... O primeiro foi para o deserto, se lascou todo. Aí depois que ele começa. Amém? Aí depois tem os pormenores, tem que dar uma lida mais ali, bem para ver se é Hebron primeiro e tal, enfim. Mas fato é que foram 33 anos mais 7. Amém? Todo Israel ali fechando os 40 anos de reinado. Amém? Agora ali nesse intervalinho onde que ele conquistou primeiro, enfim, tem que dar uma lida aqui mais, aí vai o primeiro Samuel e o segundo Samuel vai falar bem, mais ou menos isso. Amém? Valeu? Vamos lá? O reino dividido. Então agora o reino é dividido. O filho de Salomão, Roboão, aqui importante ter esse entendimento. O filho de Salomão, que se chama Roboão, vai agora governar o sul, Judá. E Jeroboão é levantado por Deus também, por intermédio do profeta Aías, aonde chega diante
né, de Jeroboão, rasga as vestes, de Roboão, rasga as vestes e diz para ele, para Jeroboão, diz para eles, olha, essas vestes foram rasgadas, né, em 10 pedaços, porque você vai, o rei de Israel foi rasgado, e você vai agora governar sobre o norte. Você vai governar lá em cima. Você vai governar a parte norte de Israel. Ou seja, dando origem ali, né, àquela divisão, as 10 tribos de Israel que ficaram acima e as 2 tribos que ficaram ao sul. Amém? A mais profética é Judá. Quem ficou governando embaixo, ou na parte sul, foi exatamente o filho de Salomão, Roboão. E a parte norte, Jeroboão. Tá bom? Está lá em 1 Samuel. Tem algum motivo, não estou lembrando, mas por que foi separado o reino? Tem um motivo. Podemos até ler esse motivo, um dos maiores motivos. Foi Salomão, né? Foi um Sim. pecado de Salomão. E Deus ele falou, o reino vai ser dividido não no teu reinado, mas no teu filho. Isso. Falou, e Salomão deu umas vaciladas aí bonitas. Infelizmente. Jeroboão não era filho de Salomão. Não, Roboão, filho de Salomão. Roboão, Jeroboão, reinou no norte. Jeroboão então não era filho de Salomão? Não. era filho. Roboão. Jeroboão era o Só se eu estiver confundindo aqui alguma coisa na minha cabeça. Roboão. Roboão foi no sul, né? No sul. E Jeroboão no norte. No norte. Aí aqui está, ó, em 1 Reis 12, verso 43. Adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Pronto. Capítulo 12. E foi Roboão para Siquém, porque o que ele fez? Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão, que habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e mandaram chamar, e Jeroboão, aí que vai, claro, vai relatar aqui como que agora o Eterno vai fazer essa divisão. Fato é, que está aqui, no verso 15, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. Ou seja, tinha uma revolta que vinha do Senhor, do Eterno. Amém? Aí nesses versículos todos em casa você dá uma aprofundada que você vai ver o que aconteceu. Então veio uma revolta do Senhor. Tinha aquele que, qual que foi ele? Que ouviu foi os colegas. Então, foi Aí Roboão. deu a resposta errada. Roboão deixou de ouvir os anciãos, aqueles mais adequados para passar as recomendações, e ouviu quem? Ouviu a molecada. Ouviu agora a galerinha ali, os jovens do Oba-Oba. Foi isso, vamos jogar limpo no século XXI. É isso que ele ouviu. Ele ouviu os Oba-Oba. E os homens lá de Torá que deram a vida toda, ele não ouviu. O que aconteceu? A revolta veio. Por quê? Porque os homens, deu conflito, como hoje tem os conflitos religiosos, os conflitos aí políticos. É isso aí. A Câmara dos Deputados ficou agora, caramba e tal, dividida. É mais ou menos isso. A revolta veio do Senhor. Verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Pronto, respondida a questão. Então, Jeroboão, filho de Nebate. Roboão, filho de Salomão. Valeu? Então, as 10 tribos, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, tomou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos com Davi? E aí, separou o povo. Então, as 10 tribos lá no norte e as 2 ficaram embaixo. Agora, olha a idolatria de Roboão. O que é Jeroboão? Então, começou o reinado de Roboão no sul, amém? E ficou o reinado de Jeroboão em cima. Isso é importante nós sairmos daqui hoje com esse conceito, porque mais adiante nós vamos precisar dele, amém? O norte e o sul, as 10 tribos e as 2 tribos, tá bom? Aí já dividiu definitivamente. Dividiu. Isso daí nunca mais voltaram. Nunca mais voltou. Vai voltar só do reino milenar, aonde Yeshua fala para o profeta Ezequiel. O que tu vê, Ezequiel? Eu vejo dois pedaços de madeira. Então escreve, por Israel e por Judá. Mas não é a mesma coisa, não. Por Israel, norte, 12 tribos. Por Judá, 2 tribos. E agora, o que você está vendo? Eu estou vendo somente um pedaço de madeira. Por quê? Porque assim diz o Senhor, e o Eterno da profecia. Porque eu tornarei, essas 2 varas se tornarão
uma só vara, na mão de um só pastor, Yeshua. Então ele vai unificar. Amém? E aonde nós nos encaixamos nisso? Retorno nos anos sim, a próxima matéria, não perca. Vamos lá. E disse Jeroboão no seu coração. Presta atenção. Vou gastar esses nós vamos até as 8h30, são 8h17. Vou gastar esses últimos minutos agora. Capítulo 12 de 1 Reis, verso 26. E disse Jeroboão no seu coração. Agora já começou os reinados, em cima e no sul. Agora tornará o reino à casa de Davi. Esse espírito de Jeroboão não é só dos amalequitas. O de Jeroboão está até o dia de hoje. Não, rapaz, não vai lá, Mota, naquela sinagoga. Por quê? Vai deixar o dízimo lá, sabe como é que é? Eu já ouvi isso de pastores. Não, Rodrigo, não prega lá não. Então, por que esse homem não quer que eu pregue lá? Porque vamos fazer um convite? Porque eu vou querer, será, mudar de igreja? Aonde está a confiança dele? Aonde está o coração? Por isso que não tem milagre nas igrejas hoje em dia. Mas enfim. Então ele disse no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. O povo vai voltar para ajudar, vai ficar por lá. Mas Deus falou, olha, as festas de peregrinação, quais são as festas de peregrinação? Nós estudamos sobre isso. Pêssego, o que mais? Pascuinha, qual outra? Shavuot, Pentecostes e Tabernáculo, Sukkot, Cabanas, Festa das Águas. Essas 3 festas das 7 são festas de peregrinações, onde todo judeu, aonde ele estiver, ele tem que subir a Israel. Ponto final. Então agora, numa determinada festa, a mais profética, a 7ª, que é de Sukkot, vou mostrar aonde está. Não vai estar aqui que é Sukkot, mas você vai identificar pelo dia e pelo calendário. Então aí agora, Jeroboão, o que pensou? Verso 26, e disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Ou seja, o povo vai para a festa, vai ouvir o rei, vai ver toda aquela coisa boa e não vai voltar mais. Eu vou perder o reinado. Desviado, meu irmão. Pior bucha que tem é você ser liderado por desviado. Pior coisa que tem. Por quê? Porque o cara fica com medo. Ele não quer deixar o Malavi pertencer, o Davi pertencer à igreja, à sinagoga muito bacana que eu conheci, a Sina, ao Rei David, com o Roche Malavi, coisa linda. Amém? Congrega lá, coopera lá, fica lá, enfim, enquanto estiver aqui, fica conosco nos ajudando. Amém? Coisa legal. Estão passando por problema lá, vamos todo mundo ajudar lá. Que bacana. Aqui a gente fecha por um determinado momento. Estou dando exemplos. O meu coração é assim. Por isso que o Eterno nos recompensa. Não vai lá não. Por que não vai? Porque você não tem bala na agulha? E lá tem? Por que não vai? Porque você é incompetente para celebrar as festas bíblicas? E o outro está celebrando? Você não quer que o outro aprenda? E aí ele vai pensar, poxa, lá não tem, vou ficar aqui que tem. Porque eu quero me edificar. Jeroboão me mostra ali um espírito, com certeza, de desviado. Não sabe nada de Torá. Roboão, com todos os percalços dele, com certeza seguiu os mandamentos de Salomão e de Davi. Disse no seu coração, olha só, se este povo subir, mas não ia descer, porque ele estava lá em cima, sim, subir. Quem vai a Israel, já falei aqui, repito, sempre sobe. E se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, por isso que a casa do Senhor não é em São Paulo, a casa do Senhor não é no templo de Salomão de São Paulo, no Brasil, a casa do Senhor não é na Beit Midrash em Israel, em Campo Grande, a casa do Senhor não é na igreja do Chiquinho das Couves, onde diz a mão do Senhor está aqui, a casa, para você que me escuta, a casa do Senhor, de acordo com a Torá, é e sempre será em Jerusalém. Acabou. Então diz, eles tornarão a fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu Senhor, a Roboão, o rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão rei de Judá. Meu amigo, mas Deus falou para ele que iria governar, faz um bom governo, meu amigo, que no teu reino não vai ser destruído, faz um bom governo aqui na Beit Midrash, que a Beit não vai fechar, ela vai para outro lugar e vai aumentar, e vamos embora. Isso! Pelo que o rei tomou o conselho e fez, olha só, o rei tomou o conselho com quem? Com o mais desviado que ele, é lógico. Ele fez 2 bezerros de ouro. Ele disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Falou para o povo isso, meu amigo. Falou para o povo isso. Muito trabalho é subir a Jerusalém. Vão cansar, para com isso. Entendeu? Vês aqui os teus deuses, ó Israel. Ó Israel, viu só? Norte, daí que a gente tira. Ó Israel, quando os profetas vão falar de Israel, está falando das 10 línguas. Está entendendo de onde eu tiro esses princípios?
Tá? Então aqui você está lendo junto comigo a palavra de Deus, para saber de onde eu tiro essa. Judá é o sul, Israel é o norte. Quem te falou isso, Rodrigo? Isso não está escrito. Está aqui, ó. Então a gente começa a entender. Vês aqui, Israel, teus deuses que fizeram subir da terra do Egito. E aí ele fez o quê? Verso 29. E pôs um em Betel e colocou em Dan. Ou seja, se você olhar a geografia bíblica, ele colocou em pontos estratégicos. É a mesma coisa o templo ter sido construído lá em Bonito, por exemplo. E eu estou aqui em Campo Grande. Bacana, o povo tem que ir lá agora, na festa bíblica. A 7ª, no 15º dia do 7º mês. O que eu vou fazer? Caramba, vou desanimar o povo, vou dizer que não precisa e tal. Mas eu tenho que colocar alguma igreja aqui. Tem que colocar alguma igreja para ganhar território. Para quê? Para eles ir ali e tal, e bota lá um profeta lá, que vai profetizar a chave de carro, não sei o quê, e um monte de coisa, que o povo quer isso e vão embora. Mas aonde nós vamos colocar? Cara, qual é o caminho que vai levar eles para Bonito? Tem aquela saída lá, que dá para São Paulo, aqui dá outra, não sei o quê, bota uma igreja lá, naquela ponta, naquela rotatória, em Betel. E a outra, tem um outro caminho aqui que vai para uma estrada de chão e tal, bota uma ali também, que vai ser Dan. Então ele colocou em pontos estratégicos. Você só vai ver se você olhar a geografia bíblica. Para descer Israel, você passa por Betel ou passa por Dan. Então ele colocou lá um bezerro ou um diabão ali em Betel e outro em Dan. Olha o verso 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Aí você sabe o que aconteceu com as 10 tribos. E Judá estava lá, guardada e orando a Deus e sacrificando no templo e lendo Torá. É por isso que eles foram para Babilônia e voltaram depois de 70 anos. E Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, nem aqui nem lá. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Mas aquela mulher samaritana, ela não era judia? É claro que era, mas ela estava miscigenada, ela estava já toda perturbada. Ela era israelita, porque ela estava lá em Samaria. Samaria é Israel. Mas Yeshua quis dizer para ela o quê? A salvação vem dos judeus. Mas eu não sou judia também? Mas a salvação vem de Judá, vem lá do sul. A salvação vem da Torá, e a Torá é no sul. É de lá que Isaías falou no capítulo 2, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor, o que me soube ser Torá. Nós cantamos em cortejo. Então agora, olha que tremendo, nós temos aí um horário, olha o verso 31, também, e ele não parou, o demônio não parou, olha o que ele fez. Isso aqui, meu irmão, não tem outra expressão, olha o que esse homem fez. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos. Até não vou nem usar aqui o microfone, talvez possa estar atrapalhando a sua audição. Olha aqui, meu irmão e minha irmã, olha o que esse homem fez, olha aqui, nós estamos lendo Torá já quase há 2 anos, olha aqui o cumprimento da Torá e o não cumprimento, olha aqui, os mandamentos sendo quebrados. E, também fez casa dos altos e fez sacerdote dos mais baixos do povo. Pegou a rala, pegou quem não sabia nada de Torá e meteu para ser sacerdote. Vamos aumentar as igrejas. Vamos colocar um monte de igreja aí. Legal, bacana. Bacana não, porque eu pertenço à igreja tal que fica lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ela tem aqui mais 10.000 igrejas no Brasil, legal. E quem é o pastor dessa? Quem é o pastor da outra? Não sabe nada de Bíblia. E engana quem? Engana os pobres coitados que não tem Torá, não tem Bíblia. O cara senta lá, ouve, nem Bíblia atrás, pô. Está entendendo? E eu vejo isso, eu sofro, porque eu já participei, porque o Eterno falou, vai lá, senta e observa. Eu sentei e vi, caramba, meu Deus do céu, olha as abobrinhas que estão sendo pregadas, as abobrinhas que estão sendo pregadas, e o povo sai de lá ainda, irmão, tu viu que palavra? Eu chorei, que o camarada te deu uma profetada, o camarada falou que, enfim, olha aí, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, vírgula, que não eram dos filhos de Levi. Somente os levitas servirão ao altar, servirão como sacerdotes, porque está na Torá.
Então quem tem Torá entende que determinado pastor não é pastor nada. Nada, ele apenas entrou ali porque não tem nada para fazer na vida, ele comprou um microfone, uma caixa de som e saiu pregando e sei lá o quê. E a gente acha, deixa eu fazer a obra, meu irmão e tal. Caramba, aí vira um perturbador. Aí o Congresso Nacional com pessoas cultas ouve essas pessoas dizer, esse Jesus aí estou fora. Me perdoa, mas hoje a gente está... Eu não estou engrandecendo o homem, mas hoje, quem que nos ouve, meu irmão? Doutor Arlindo é médico, meu amigo. O homem não é bobo, por isso está nos ouvindo. Quantos anos a mais para terminar o doutorado? Mais um. Mais um ano termina o doutorado. Outro doutor aí, se Deus quiser. Está entendendo? O povo está, ó. Então quando você se assenta em um lugar, não bate o que esse cara está falando. Não adianta ficar pulando, vamos embora e tal. Está tudo errado. Então ele fez isso, ó. Os mais baixos do povo que não eram filhos de Levi. O cara está lá, mas não é sacerdote. Olha o que mais ele fez. Verso 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês. Entendeu por que eu citei o doutor e citei o outro futuro doutor aqui? Sabe por que eu citei isso? Porque a gente vai ler, a gente vai papiar. E aí a gente vai chegar na seguinte conclusão. O que a Torá fala? Fala de 8º mês? Não. Existe o 8º e 9º mês. Mas as festas bíblicas, elas terminam em qual mês? No 7º. 7º mês. Aonde é feita a festa das trombetas, no 10º dia do 7º mês, Yom Kippur, no 15º dia do 7º mês, festa dos tabernáculos. E esse homem agora, poxa, eu tenho que botar um demônio lá. E alguém que é só profeta de meia tigela para chamar o povo. E agora, porque a gente tem que fazer um paralelo com os dias de hoje. Amém? Porque eu não estou pregando só lá, estou pregando o que acontece hoje, é espírito de Jeroboão. A gente tem que estar atento. Agora nós temos que colocar festa. O povo é festeiro. Não é que eu estou dizendo que não deve ser. Nós somos festeiros e Yeshua é festeiro. Só que festeiro naquilo que está escrito. Tem um monte de festas boas para nós fazer. Como o povo é festeiro, bota uma festa lá. Que festa? No 8º mês. Porque se botar uma que vai, sabe? Olha o que ele faz. Ele fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês. Ele não é bobo. O demônio não é bobo. Bota agora no 15º. Por quê? Porque o povo tem Torá, mais ou menos, eles lêem um pouquinho. Então não pode botar em qualquer dia. Bota no 15º dia, que vai confundir eles. E joga um mês depois. Ou seja, a parte espiritual vai quebrar. Por isso, quando eu iniciei o trabalho, mesmo sem conhecer muito Torá, há 10 anos atrás, na Beit de Cuiabá, eu falei, nós devemos iniciar a porção da Torá conforme a semana, para não quebrar o ciclo espiritual. E até hoje, nós estamos de pé na presença do Eterno. Amém. Aleluia. E depois, quando eu ouvo o de abençoada memória, o Reb de Lubavitch dizendo, olha, nós devemos viver pela porção da semana, ou seja, pela porção semanal. Ali vai te dar a resposta. Meu Deus, eu fazia coisa sem saber de certo. Por fim, ele fez o 15º dia. 15º dia do 8º mês. Não, 15º dia do 7º mês, que é a festa do tabernáculo. Então o povo ia para a festa do tabernáculo e ele jogou, não, calma, nós vamos ter uma aqui também. No 15º dia, Jeroboão, que legal, olha só como ele sabe Torá. Mas o mês que vem, não tem problema. Para com isso aí, pô. Problema de Shabat, para aí, Shabat para mim é segunda-feira também, é terça-feira, né? Para de ser bobo, rapaz. Abre o olho, entendeu? Para aí esse negócio de bênção aqui, ali, para aí, meu irmão, levanta logo, isso aí não tem problema. Ou seja, espírito do 8º mês, fala do parábola. Estão entendendo onde eu quero chegar? Deixa eu só concluir aqui, Mota. Fez, olha só, meu irmão. Ele fez isso no 8º mês, no 15º dia, vírgula, como a festa que se fazia em Judá. Está aqui, ó, por isso que eu identifiquei. Qual era a festa que se fazia em Judá? No 15º dia. É a festa do tabernáculo. No 7º mês, ele jogou para o 8º. Então ele fez isso, sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Fez os dois. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. Ou seja, botou só a cara sem Torá para ministrar nas igrejas por aí, ou seja, lá o que for, seja sinagoga, porque hoje virou moda, porque a igreja em si, o cristianismo está indo, me perdoa, está indo de mal a pior. Não tem jeito.
E o que está em flor? O que está? O judaísmo ele está por quê? Porque o povo está se chegando, o povo letrado hoje aí está vendo, eles querem receber uma boa palavra, eles querem receber uma instrução e vão não dar essas besteiras que estão pregando por aí afora. Hoje já estão até colocando o Senhor Maravilha, Mulher Maravilha, o homem não sei o que, estão fazendo de tudo nos púlpitos de igreja. As mais conservadoras ainda seguram a peteca. As mais conservadoras, as outras já abriu o leque, as neopentecostais, que são a grande maioria. Então, tem que ficar ligado. E eles estabeleceram o sacerdote dos alvos que fizeram. E sacrificou no altar em Betel no dia 15º do 8º mês, no dia que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, lá em cima. Ele sacrificou no altar queimando incenso. Pronto, encerramos por hoje. Aí começou o quê? Começou o espírito de Jeroboão, que reina até o dia de hoje. Agora hoje, você está convidado e convidada a visitar todas as sinagogas e igrejas e tirar a tua conclusão. Esqueça tudo que eu falei aqui. Agora você já é homem e já é mulher o suficiente para entrar em qualquer sinagoga, porque eu não puxo sardinha para nenhum lado, em qualquer sinagoga, para ver se esse rabinão não é um goi maluco aí, enrostido de evangélico, chegou ali agora e metendo os pés pelas mãos. E você também vai sentar numa igreja tradicional, seja lá que for. E aí você observa. Observa, ouça e veja. Pronto, e aí o Eterno fala conosco lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai do que? Do sistema. Sai do 666, que está na testa, tanto de alguns rabinos, quanto também de alguns pastores. Está lá na testa, por quê? O 666, o sistema do homem. Nós vamos falar isso também numa aula futura. Amém, irmãos? Hein, Rodrigo? Esse Jeroboão, ele quer corromper de dentro do sistema, de dentro da igreja, né? Enquanto os amalequitas querem corromper de fora. Isso aí. Os dois querem corromper, mas tem uma diferença, acho que, de espírito. Amém. Só muda a potestade. Fechou, meus irmãos? Ó, amanhã não, na aula, na próxima aula, tá bom? Então aqui a gente não estamos correndo e tal, porque na próxima aula nós vamos ter esses, tá? Que eu ia entregar hoje, só que a gente, ficamos por aí. Tá? Por isso que é piloto e tal, quando para mim não estou preocupado com acabar logo e tal, não. A gente vai seguindo, eu acredito que mais em 2 aulas a gente termina. Então essa ministração vão ser compostas por 4 aulas, tá? Então eu vou entregar para os irmãos aqui, ó, panorama dos profetas, tá? Bem bacana, tá? Juntamente com todos os versículos de exortações deles e de restauração, tá? Isso aqui vai ser o mel, o néctar da aula que vem, onde a gente vai entrar nessas profecias, vamos falar um pouquinho do panorama dos profetas. Tá? Então estamos seguindo essa ordem. Depois a gente entra no Estado moderno de Israel, Aliá, como que foi, 1948, as guerras e conflitos, e o que espera agora Israel. Amém? Aí nós vamos ver que, caramba, e eu tô nessa, aí você vai se incluir. Aonde? Nas 10 tribos, tá entendendo? Quem te trouxe a Israel, quem te trouxe uma casa judaica, você vai vendo, não as tribos perdidas que hoje tem também, não é isso que eu estou pregando, tá bom? Então você vai se encher dessas informações. Para quando nós terminarmos daqui a 2 aulas, nós vamos entrar no retorno dos anos 5. Aí você também vai se identificar, também vai fazer pesquisas, e aí você vai ser muito mais feliz. E a gente vai tocando o barco. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos? Acabamos aí no nosso horário, tá bom?